Nós continuamos a pedir um amparo superior para que o nosso trabalho prossiga. Vamos retomar aqui a nossa análise singela em torno da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos no capítulo 6, culminando o estudo desta primeira epístola, e já avançamos aqui dos versículos de número 3 em diante, quando nós temos exortações e conselhos gerais da parte de Paulo para o seu filho do coração. Então temos aqui: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Vamos parar por aqui, no versículo de número 5. Nós analisamos nos primeiros movimentos do capítulo 6 sobre o que deve um servo, o que deve fazer um servo do Senhor. Quando uma pessoa se converte a um ideal, porque o Senhor é a ideia que nos domina. Nós falamos nomes de pessoas, né? Podemos falar o nome de Jesus, podemos falar o nome de Deus, né? Segundo a crença que a criatura expôs, e ela vai falar assim: é o meu Senhor. Mas o verdadeiro Senhor dessa pessoa é o ideal que ela tem. E o ideal dela pode ser o materialismo. Ele pode falar o nome de Deus toda hora, ele segue a ambição por dominar a matéria. Então o Senhor dele não é Jesus, que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, porque ele faz questão de ter cada vez mais as coisas materiais. E ele segue esse objetivo. Ele faz qualquer coisa para atingir esse objetivo, porque ele tem um Senhor. O Senhor dele é aquele que domina o seu campo mental e o seu sentimento. Então, por isso que o Paulo explica tão minuciosamente para Timóteo os movimentos que são pertinentes àqueles que elegeram o Cristo. Porque Jesus revelou a lei divina, a vontade divina. Então ele é o mediador, ele é o demiurgo. Uma vez o Chico salientou numa entrevista: o que está entre o Criador, a criação e nós. Então, o que nós aprendemos? Que mesmo estando debaixo de jugo, que foram os primeiros movimentos aqui do versículo 1, 2, até chegar no terceiro, os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores, porque é um campo de aprendizado que vai do rudimentar ao infinito. Então uma criatura, por exemplo, lá na retaguarda, isso é um tema até interessante para os dias de hoje, uma criatura lá na retaguarda que vê, que identifica uma árvore poderosa, que sente reverência pela majestade dessa árvore e passa a adorá-la, ele é primitivo, é legítimo. É legítimo. Quando ele vê uma tempestade e começa a adorar e a reverenciar o raio, o trovão, é legítimo. Porque são forças que estão muito acima do que ele é, de como ele se vê. Então ele reverencia. Esse é o Senhor dos primeiros tempos. A gente começa a descobrir Deus pelo poder do universo que começamos a identificar. Então é natural que comece adorando pedra, planta, animal, até o homem, na chamada idolatria. É natural. Só que chega uma fase em que a vida se torna mais essencial e caminhamos para o subjetivo. E aí vamos desarticulando o poder, porque começamos a descobrir que nós podemos dominar o meio, como o homem já fez, né? Até abusa, né? Então polui rio, corta tudo quanto é árvores, mesmo sem ter necessidade. Então não há um proveito, não há uma inteligência para lidar com as forças, com o meio. Então o homem domina. O homem muitas vezes caçou animais sem necessidade, simplesmente para matar e deixar lá apodrecendo. Caçou por um prazer extremamente
brutal, mas por prazer. Como caçou outros homens, né? Não caçou só as coisas da natureza, caçou homens, escravizou seus semelhantes. E o aprendizado tem sido muito doloroso, e o homem vai mudando de concepção. Mas quando ele passa naturalmente pelas fases, porque ele não tem mais que aquilo, é legítimo. E aí a gente lembra isso para demonstrar que numa sociedade como a nossa, que nesta semana está vivendo tanta agressão à diversidade cultural religiosa, né? Médio morto, assassinado, uma criança apedrejada por ditos religiosos porque era do candomblé, e um branco mata negros numa igreja porque são negros, né? O ISIS no Oriente mata crianças cristãs porque são muçulmanos. Quando a gente observa o quadro, o cenário do mundo, a gente começa a refletir sobre isso. O quanto o homem está distanciado do arejamento, da compreensão de Deus e da pluralidade divina. Porque Deus não dá cópia. O Emmanuel escreveu isso através do Chico. E a gente está custando a entender que Deus não dá cópia. Cada um. Ninguém tem impressão digital idêntica, como ninguém tem onda mental idêntica. A ninguém. Nós temos aquelas que têm analogia. Elas se compensam de alguma forma, mas não são idênticas. Não existe um ser humano igual ao outro no mundo. Existem pessoas que entendem as linguagens, as culturas, se aproximam, mas não tem. Então a gente nota que no plano das relações, as pessoas têm uma grande dificuldade de se aceitarem, porque na verdade elas querem enquadrar. A gente vive querendo enquadrar as pessoas. Nós temos um sistema, e ele é um sistema que ficou durante muitos séculos como correto, né? A Idade Média cristalizou que todo mundo tem que ser de um jeito. E ainda hoje, não importa se em linhas filosóficas, religiosas, políticas, querem uniformizar. Esse é o grande erro da humanidade. A gente vê isso nas menores questões, nas menores coisas. Outro dia a gente estava comentando de um episódio que vivemos em Londres, no seminário, uma companheira muito valorosa, diretora de um grupo espírita, que criou o filho dentro desse ambiente, e o filho tem um talento muito grande para estabelecer desenhos, criar figuras, quadrinhos, etc. E o menino estava usando essa coisa mais, vamos dizer, que muitos falam trash, né? Que é uma imagem assim de mortos que começam a se movimentar e assustar as pessoas e tal. E a mãe falou: meu filho está buscando isso no umbral. E aí a gente conversando com o rapaz, a gente falou com ele assim: mas ensina espiritismo através disso? Porque é uma linguagem que o jovem hoje adora, né? Caveira, morto, etc. Então usa nos diálogos, nas ideias, as questões espíritas, mostrando o que o espiritismo ensina. Não são os mortos que ensinaram pra gente? Não são os espíritos que ensinaram pra gente? Então, já que você está evocando aí a imagem dos mortos, ensina o espiritismo um pouco aí. Os diálogos espíritos, você tem conhecimento. A mãe assustou assim. Falei assim: mas cada um usa o que tem, a linguagem apropriada a cada tempo, mas leva conteúdo. O importante é o conteúdo. Então, às vezes, a gente fica muito sistemático e esquece de ver a beleza das coisas, né? O evangélico tem o valor dele, se a gente souber apreciar, né? E tem também os problemas, como os espíritas têm os valores e os problemas o nosso movimento tem. Os católicos têm, os budistas têm, os ateus têm. Então, o homem é limitado enquanto intérprete do que é divino. O que nós não podemos perder é o valor relativo de cada um. A gente não pode perder isso. Uma pessoa tem filhos, né? E cada filho, engraçado, tive 4 gestações, 4 filhos. Nenhuma gestação foi igual a outra e nenhum filho é igual ao outro. E nunca vai ser. Não pode ser, porque Deus não dá cópia. Então nós temos que entender a diversidade que Deus criou no universo, ultrapassando os limites do nosso orbe,
aqueles Camille Flammarion, por exemplo, ele vai visitar mundos siderais, desdobrado do corpo, porque era a tarefa dele, né? Descortinar os horizontes do infinito. E aí, um determinado planeta que ele visitou, que você fala assim, meu Deus, isso é loucura. Não é loucura, não. Loucura é o pensamento pequeno. É aquilo que o homem alimenta. O homem acha que é só esse terrenozinho, e cultua isso e mata por isso. Esquece. Nós teve um período aí que se revelou que tinha descoberto aí um planeta que ele se constituía de um material que tem a natureza do diamante terreno. E para caber, esse planeta precisava de uma caixa do tamanho do Sol. Então o homem mata por uma pedrinha assim. Mas tem uma que não cabe no Sol. Aí pelo infinito. E aí? Então a gente fica pensando na relatividade das coisas, né? E o Emmanuel sabiamente fala assim, oferece um prato de diamante para o cavalo. E ele ignora. Mas não mostra para ele um prato de milho não, que ele pula cerca. É relatividade. Então nós começamos a entender que o servo tem que estimar o seu senhor, porque são etapas evolutivas. Então uma pessoa às vezes está num nível de entendimento, a pessoa fala assim, isso acontece muito entre os casais, né? A gente às vezes conversa muito com as pessoas por isso. A gente vê as pessoas, você é burro, você é uma anta, você parou no tempo. Como que uma esposa fala isso para o marido? Que amor que existe entre essas pessoas? Como que uma pessoa pode ser feliz recebendo burdoadas morais desse nível? Então a gente se pergunta, nós temos pais, a gente já, no atendimento fraterno a gente aprende muito, né? A gente já recebeu aqui uma moça que ela tinha um perfil do trauma. E aquilo machuca o coração da gente. E a mãe falava para a filha assim, você nasceu indevidamente, porque até tentar te abortar eu tentei, mas você é tão ruim que você nasceu. Fala isso para a filha. A menina cresceu ouvindo isso. O pai é o amor da filha. Quando o pai morreu, ela teve que sair de casa para sobreviver. Para sobreviver. Então a gente pensa assim, a inimizade entre os espíritos chega a tal nível que uma mãe pega o filho achando que é um traste e joga no lixo. Como acontece por aí. São surtos morais que a reencarnação explica, mas não justifica. Então nós começamos a entender por que é que ele fala, olha, todo servo, ou seja, aquele que tem o plano relativo de entendimento das coisas, ele precisa obedecer ao ciclo de preparação dele para um outro ciclo. A gente não consegue dar saltos quânticos. Por isso que tem ligação que a gente tem que perguntar assim, maduramente, para o coração da gente, eu estou preparado para desvincular? Estou preparado para deixar? Ou eu vou fazer porcaria? Porque essa porcaria que faz é tamanha que a gente não sabe quando é que essa pessoa vai poder recompor isso. Porque ela arrebentou. Não se corta onde se pode desapar. Ensina a obra de André Luiz. Não se corta. Agora a gente quer fazer segundo o desejo do momento, né? Porque é o do momento, porque amanhã pode ser outro. A pessoa hoje faz uma coisa, amanhã fala assim, não era aquilo. Mas agora foi feito, estou danada. Pronto. E dando mesmo. Acumula isso. Síndrome de pânico. Está completamente exposta. Nervo exposto. Qualquer coisa dá choque. Quem já teve problema desse nível de tensão? O que é isso? Então, a criatura precisa aprender a amadurecer conceitos e a esperar. A vida é muito sábia. A gente fala muito de Deus e o nosso Deus ainda é antropomórfico, porque a gente pensa em Deus jogando raio, jogando um pilim-pim-pim da Emília, né? Para mudar tudo. É muito mágico o nosso Deus. Esquecemos que Deus é a própria força da lei em movimento. Isso é Deus. A força da lei em movimento. Por isso que Jesus, quando pregaram na cruz, os príncipes dos sacerdotes, que eram os que nadavam por cima de todo mundo, né?
seriam os donos do poder hoje no mundo, olharam para ele assim: e aí, você não é o Senhor, não é filho de Deus? Então, sai da cruz, desce daí, mostra o poder dele, desce daí. Jesus só se compadeceu. Alguém duvida que Jesus podia desintegrar aquela cruz? Desaparecer com tudo quanto é chaga, machucado? Ora, para Jesus, que se materializava em outro lugar, porque não era a hora dele ser pego, não era a hora, não chegou o meu tempo, dizia ele. Para Jesus, que põe uma orelha de malco assim, ó, ela voltava para o lugar, depois que Pedro dissipou, que multiplicava pães e peixes, que curava chagados, assim, passava uma salivazinha no olho assim. Que vez? Árvore, repete a operação. Que vez? Veja ao longe distintamente. Será que um camarada desse não podia descer da cruz? Agora, era descendo da cruz que ele ia revelar a lei de Deus? Ele ia derrogar, não? Descendo da cruz, ele estaria negando Deus, a sua vontade. Porque a vontade de Deus não é fenômeno externo, é transformação interna. Então o Espiritismo, dentro dessa linha, não se ocupa com fenômenos externos, se ocupa com a gravidade das transformações morais que interessam ao mundo. Porque materializar um espírito aqui, ó, se o espírito quisesse, estalar de dedo. Está cheio de gente aqui. Tira o fluido de todo mundo, materializa o espírito aqui no meio. Muita gente sai correndo. Mas este não é o objetivo. O espírito que tem que materializar é o entendimento da lei. Este tem que ser materializado nas obras. Então, quando Jesus pacientemente, resignadamente, humildemente espera o desfecho de tudo, ele cumpre a lei e mostra o que cada um de nós tem que fazer diante dos deveres de cada dia. Eu vou cortar? Eu vou arrebentar? Eu vou sair? Não, eu vou cumprir. Então a gente tem que indagar por dentro. É momento? Eu dou conta? A pessoa dá conta? Porque a gente tem que pensar no conjunto. Será que se eu for, alivia ou pesa? Tem que pensar. Tem muitas senhoras que estão doidas para deixar os seus senhores. Tem muitos senhores que estão doidos para deixar suas senhoras. Mas tem que pensar no conjunto. Como ficarão as pessoas? Até ele, até ela, que me atormenta. Fica pior? Fica melhor? Tem que saber. Existem momentos, o Espiritismo não nega isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos achar fundamentação para o divórcio. O Espiritismo não nega o divórcio. Ele pondera, mas não nega. Porque o Livro dos Espíritos diz assim: Deus não criou ninguém para ser escravizado. Está lá. Está falando disso, das relações sociais. Mas, será que é uma escravidão? Ou é um capricho da mente da pessoa, que não quer suportar mesmo na dica de nada? Porque para um filho, a mãe esquece tudo. Aí o Chico sabiamente virou para uma senhora amiga dele, que estava assim com muito pouca paciência para com o esposo, virou para ela e falou assim: adota ele por filho. O mais velho. Ele deu a dica. Porque a mãe faz qualquer coisa pelo seu filho. Se ela está trabalhando amor e sublimação de potenciais, ele deu a dica certa. Ou não? Depende da ótica? Sim. Para o imediatista, para o hedonista, ele quer o prazer. Então, é um carro sem freio. Quem segura? A adversidade. Só ela. Quando ele bater no morro, aí ele vai fazer uma reflexão. Então esse aprende pelo efeito. Mas existem pessoas que podem refletir sem as trombadas. Então ela aproveita, ela vai fazendo.
Então é a questão do jugo. Estimem a seus senhores. Estimem. Estimar. Esta palavra muda tudo. Você tem estima pelo que você faz? Você tem estima pela sua casa? Você tem estima pelo seu trabalho? Então você nunca vai amaldiçoar. Porque o nosso mal hoje é amaldiçoar tudo. A gente amaldiçoa tudo, não gosta de nada. Mas também não quer ficar sem as coisas. Então eu vou tirar de você. Não, é meu. Mas você não gosta. Né? A gente perguntou isso para uma pessoa. Você quer dar o seu marido para outra pessoa, já que ele é capaz, tonto, imbecil, parece que está morto? Você quer outra, né? Vai arrumar uma boa para cuidar dele. Não, ele é meu. Então por que você está desprezando, né? Então não pode fazer isso não. Então nós temos um grande problema, uma grande incoerência, que é não estimar as coisas, as pessoas. Então a gente tem que aprender a desenvolver essa estima para que a nossa vida tenha outra dinâmica. E aqueles que já estão na mesma linha, como nós lembramos aqui na semana passada, por serem irmãos, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então se a gente não cuida do jardim, ele perece. Ele perece. O jardim pede cuidado todo dia. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que saber. Faz parte desse estima, né? A gente zela. A gente investe. O que é isso? Quem não investe não tem. É da lei divina, a cada um segundo as próprias obras. Então é da lei. Ninguém consegue fugir da lei. Plantou, colhe. Não plantou, não colhe. Aí fica na seca, né? As vacas magras. Mas na sequência, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, e aí a gente tem que entender uma coisa. Os homens vivem de referência. Nós todos temos padrões estabelecidos por referenciais. Então a gente viu a árvore lá atrás, viu a pedra poderosa, viu a água brotando, viu o céu, viu o trovão, reverenciou, teve medo. Passou o tempo, nós começamos a ver pessoas se destacarem, se tornaram líderes, seguimos, reverenciamos. Durante muito tempo, até hoje, sempre existiram os chamados generais ou os comandantes, né? E é um estudo interessante a lealdade dos soldados a seus generais. A relação de um general com seus soldados é algo para se estudar no tempo. Porque existiram grandes generais na história da humanidade e esses generais se tornaram como que patriarcas desses soldados. A gente tem notícia espiritual de elementos que compuseram essas corporações que esperam pelo comando daquele líder no tempo. Às vezes os espíritos ficam atormentados por causa de crimes, né, mortes, ficam perturbados no além, às vezes não reencarnam. Eles ficam com a memória do líder. Às vezes o líder reencarna. Quando o líder reencarna e eles conseguem sentir a vibração do líder naquela pessoa, eles grudam na pessoa. Já apareceu gente no meio espírita, né? Aí é o efeito das mediunidades, das percepções. Já apareceram líderes que atrás deles tinham legiões. O Arnaldo não está aqui para contar para a gente. O Arnaldo foi general muitas vezes. O Chico revelou para ele inúmeras vidas em que ele foi general. Carnificina pura. Foi por isso que o Emmanuel um dia falou para ele assim: a voz que comandou a morte de milhares e milhares de pessoas deve hoje estar a serviço do esclarecimento e do resgate delas. E ele doutrinou o espírito, orientou o espírito a vida inteira, mais de 60 anos. E ele fez dessa tarefa a tarefa da vida dele. Porque o Emmanuel, através de Chico Xavier, orientou ele para fazer isso. Mas era impressionante o magnetismo do Arnaldo. Nós tivemos um evento um dia, há muitos anos, que era uma palestra do Divaldo, na Serraria Souza Pinto,
E a gente estava sentado na segunda fileira, o Honório estava abrindo o evento lá com o Divaldo sentou na primeira fileira, à frente do Arnaldo. Ele não viu que o Arnaldo Rocha estava atrás, porque eles se conhecem de muitos anos. O Arnaldo foi o primeiro a trazer o Divaldo para conhecer o Chico. O Divaldo estava sentado assim, de repente o Divaldo só fez assim, olhou para trás, viu para o Arnaldo, pegou na mão dele e falou assim, que magnetismo. Ele sentiu o magnetismo do Arnaldo. Ele não tinha visto que era Arnaldo. Ele só foi conferir quem era. E só falou assim, que magnetismo. Porque é magnetismo de líder. E são estes que colocam um monte de gente para frente. Então, tudo é aproveitado. Nada se perde. O talento de uma pessoa é convertido depois. Tem muita gente que fica pensando assim, e esses maldosos que lideraram? Fica pensando no Hitler mesmo. Vocês já pensaram? Difícil para a Terra. Segundo se percebe, muito difícil um elemento desse para a Terra. Ele vai para o planeta mais atrasado, pelo que ele instaurou aqui. Mas na hora que ele surgir lá como liderança, nossa, ele vai tirar muita gente da primitividade. Porque a força que ele leva, o arrependimento, a dor que ele leva no espírito, faz com que ele positive essa força. E aí ninguém segura. Para ele dar a volta por cima, ajudando uma humanidade que não é aquela que ele atrapalhou, não custa. Daí a pouco está voltando para o ambiente. Com o laurel de mérito. Porque sofreu conduzindo o povo, tirando eles da primitividade, levando eles para o conhecimento, para uma nova fase, que é dos conflitos da prova expiação. Então a gente fica a pensar sobre isso. Se nós temos as referências no mundo, nós tivemos várias. Dentre elas, todos os avatares, os iluminados, que mudaram a história da humanidade. Todos trabalhando para Deus. Mas tivemos um irrepreensível. Por que irrepreensível? Basta estudar a sua doutrina moral. Não há outra mais elevada no mundo até hoje. Por isso os espíritos a adotam. Por isso, não há outra mais elevada. O evangelho que Jesus ensina é impecável em termos de amor a Deus e aos semelhantes. Resumindo, todos os mandamentos que existiam no mundo judaico, ou herança dos hebreus, do povo hebreu. E aí nós vamos entender que essa referência estabeleceu no mundo uma espécie de consciência universal. Consciência universal. Essa consciência universal da erradicação do mal e da priorização do bem, que vem pelo amor, é que faz a diferença. O que separa os bodes das ovelhas, o joio do trigo. O Paulo entendeu isso. Ele, como judeu, conhecedor, exegeta da lei antiga. Não é qualquer um que está falando isso aqui, não. É uma autoridade daquele universo de herança judaica. O doutor da lei afirma que se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, e aí entra um outro componente. Toda a doutrina de Jesus tem um movimento, o da compaixão, da piedade. Por quê? Porque se você não se sensibilizar diante do seu semelhante, você não faz nada por ele. A parábola que mostra isso, que foi contada por Jesus, é a do bom samaritano. Qual que é o verbo que muda a história que foi contada por ele? Passou o sacerdote, indiferente. Passou o levita, conheciam a lei, indiferente. Ao homem semi-morto, caído ali, assaltado por malfeitores. Mas vem alguém considerado de má vida, o samaritano, que não combinava com aquelas tribos, considerado de má vida, que perverteu a religião, é esse que passa lá. Quando ele desce, ele se apieda, se compadece. Aí ele desce do cavalo, pega os recursos que tem, pensa as feridas daquele homem
Observa que não é suficiente. Põe ele no lombo do animal. Vai a pé, puxando o bichinho, e leva ele na travessia até uma estalagem. Paga e avisa. Se gastar mais na volta, eu acerto. É uma história contada por Jesus. Então o indivíduo tem que desativar a dureza do coração, porque do contrário ele não enxerga o outro. Na doutrina do Erich Fromm, ele ensina que respeito é ver o outro. Agora não existe respeito se não tiver piedade. Então tem gente que faz esse negócio de piedade, dozinha. Dozinha medíocre, né? Porque é que nem bonitinho, né? Bonitinho, fermadinho, segundo o povo. Então o Chico falava o seguinte: bonzinho é medíocre, tem que ser bom. O Chico falou isso um dia. Bonzinho não. O indivíduo tem que ser bom. Porque ou é sim ou é não. Não tem meio termo, né? O filho do Márcio não gosta de hino. Não chama ele de menininho e vai, não. Ele não gosta. Tem que ser menino. Ou então meninão. Aí ele gosta. Porque deteriora. Então a gente tem que ser bom. Então apiedou-se, compadeceu-se. Significa o quê? Desarticulou o interesse pessoal. Gente, isso é um segredo da vida. Se em toda situação difícil da nossa existência, causada ou sugerida por alguém, ou por fatos que alguém gerou, a gente olhasse e falasse assim: eu estou sentindo compaixão pelo indivíduo que fez isso. Acabou. Ódio não existiria. Represália? E olha como é lógico o que ele coloca. Se ele abordou o que Jesus viveu, que se fundamenta na piedade, porque Jesus veio ao mundo com piedade. Mas não é dozinho, não. Porque ele nos enxergou. A piedade nos deixa enxergar o outro na luta dele. Aí ele veio ter conosco. Mas ele fala assim: e se a doutrina que ensina não é conforme as palavras de Jesus, e não é segundo a piedade, a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Por que ele fala que é soberbo? E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Por que ele falou isso? Porque foi orgulho. É soberbo. O que dá soberba na pessoa? Orgulho. O que desativa o orgulho? Piedade. Compaixão. Porque a pessoa sai do seu trono, do seu império pessoal, e enxerga o outro na luta dele. Mesmo tentando sobreviver dando uma cara. Porque às vezes é isso. Por que você me bate? Você sabe que eu gosto de você. Chamando a atenção. Chamando a atenção. Está carente. Às vezes o animal faz isso, né? Outro dia eu vi um vídeo que eu até postei, achei interessante. O vídeo, na verdade, era um animalzinho que o pai leva para a filha. Mas ela chega como uma irmãzinha. E aí aquela festa, né? Quando o bichinho requisita atenção e ninguém quer dar, aí todo mundo toca, chuta, toca, isola. Até um dia que ele pega a boneca, que era o ossinho, né? Põe no carro, leva embora, joga longe. Aí o cachorro vai buscar. Era menina. É chocante o vídeo. Mas a humanidade está melhorando. Para mostrar para a gente que a gente não pode fazer isso com os nossos irmãos menores. O Emmanuel nos ensinou isso. São nossos irmãos menores. Joga a boneca, o cachorro vai. O pai pega o carro e vai embora. Aí na hora que a gente pensa que ele largou a menina para trás, era o cachorro olhando. Ele embora. Abandonou o pobrezinho. Então, nós fazemos isso dentro de casa, com as pessoas. A gente faz isso. Porque não está dentro da minha conveniência. Educou esse xingo, não tem. Quantos filhos sofrem isso? Né? De lá os animais. Então nós precisamos ter piedade. O amor da mãe faz com que ela seja piedosa por natureza. Porque ela vê o filho, ela dói nela. Aí ela vai lá e sopra. O sopro dela é um passe perfeito. Dissolve aquelas energias que concentraram ali, né?
As mães antigamente sopravam a gente. Mãe, tá doendo. Já que a gente até inventava dor, a mãe soprava. Porque é um mecanismo divino de auxílio, né? O amor, ele sopra para todo lado, né? O espírito é definido como o vento, pneuma, né? Allan Kardec vai estudar isso. O espírito sopra onde quer, não sabes de onde ele vem, para onde ele vai. É bonito isso. E o amor é assim, né? Quando ele existe, não tem dimensão. Então a gente analisa essa questão de deformar, porque o indivíduo, quando ele é soberbo, ele adotou o orgulho. Ele é Deus. Ele cristalizou a mente, então ele não colhe mais da divindade. Basta ele. Então ele é soberbo. Ele não sabe nada, mas ele delira acerca de questões e contendas de palavras. Como a gente vê isso por aí? Até dentro da religião. Está cheio de verbo louco que não tem fundamento nenhum. Justificando o injustificável, que é a ausência de amor. Das quais nascem invejas. Porque aí vem a competição, né? De um orgulhoso com o outro, de um vaidoso com o outro. Vem as competições. A inveja. Porfias. Que campeonato? Disputando o que mesmo, irmão? O que é que você está disputando? Que Deus fala através de você? Amém. Vai com ele. Não é não? Vai atropelar por quê? Blasfêmias. Porque cria muita situação de mentira, falsa, ruins suspeitas. Então quando uma pessoa quer ser maior que a outra, ela começa a denegrir, né? Ah, o fulano tem este defeito, tem aquele defeito, tem aquele defeito. Que ela na verdade está querendo se afirmar. Ela está querendo ser superior. Qual que é a forma? A dos obsessores. Eles chegam numa reunião e falam assim: você não presta, você é um canalha, cachorro. Mas na verdade, no fundo, ele está chateado com o indivíduo porque desprestigiou ele, né? Em algum momento da existência ou das vidas, houve um desprestígio. Aí o pessoal bate. É uma defesa caprichosa, né? Personalista. E vai continuar. Contendas de homens corruptos de entendimento. Porque não há entendimento. Há jogo. Jogo de poder, de vaidade, de arrogância. E privados da verdade. Porque eles falam mentira. Isso aqui combina com o versículo, o capítulo que está no... Esqueci aqui o versículo. No capítulo 8 de João, nós vamos ver ele falando sobre o diabo. E ele fala assim, tudo que ele profere é mentira. O diabo é o personalismo. É quando nós nos achamos mais que Deus e queremos fazer por nossa conta. É o diabo. Ele é aquele que divorcia, né? Que está contra. Contra o quê? A verdade divina. Então eles são corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então fez dela um negócio. Conspurcou o princípio da vida. Que era para a vida, fizeram dela para a morte. Como diz o Evangelho. E é isso. Então aqui nós conseguimos compreender a sequência lógica do raciocínio de Paulo, para que a gente possa trabalhar, nos sensibilizar para ver o outro, entender a luta do outro. Às vezes uma pessoa atormenta a vida do semelhante, fala assim, mas é porque ela ainda não consegue ficar com as próprias pernas. Então ela transfere. O que a pessoa está fazendo? Está compreendendo, apiedou-se. Piada-te. Isso dinamiza a evolução. Quem quer ter amor tem que começar pela piedade. Ou seja, desarticular a rigidez. Desarticulou a rigidez, flexionou. Flexionou a serviço, está no serviço. Aí a gente lembra dos Hebreus. Coloca o lubrificante na serviço. Porque se ela enrijecer, é soberba. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem. Pois bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes gravadas. Por aqui, vai.
Revisões imprescindíveis. Meus irmãos, Jesus, o Senhor e Mestre, nos abençoe nesse afã de servir ao Pai pelo Evangelho Redentor. A transição planetária nos obriga a revisões periódicas, sem o que a ordem das coisas não passaria de maquiagem periférica e, por isso mesmo, indigna de um tempo novo, o da regeneração. Na ribalta terrena, os assaltos morais respondem pelo clima dos resgates, fundamentando, até pelos horrores de crimes e violências, a noção da justiça por fiel da balança evolutiva, invocando o princípio elementar da ideia de Deus, o Criador e Pai. Os corpos são vestes, e as vestes vêm sendo castigadas pelos sistemas ainda grosseiros de existência humana. Porém, foi o grande convertido de Damasco, já a serviço do Cristo, quem salientou em sublime compreensão desse processo de desgaste. Enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia por dia. Também julgamos aqui no além que homens e mulheres já somam na história humana valores e experiências que, se observados e sentidos com gravidade, poderiam apresentar melhor nível de comportamento no trato com os semelhantes e mesmo com a matéria, que se lhes torna o fomento dos bens e ambições nas sociedades organizadas do mundo. Se na generalidade humana os nossos raciocínios se justificam, com mais razão no meio espírita, que nos congrega esforços e incursões intelecto-morais, invariavelmente regidos, esses movimentos ditos de espiritualidade, pelo conteúdo das obras de Allan Kardec e tendo por meta suprema a moral evangélica de Jesus Cristo. É que também em nosso meio, entre espíritos e ensinos de natureza superior, os encarnados teimam não rever, mas reprisar integralmente as fórmulas da política que se valeu da religião para mais fartamente dominar, ensejando-lhes a ilusão do poder quando, já bem informados, olvidam a relatividade de tudo na Terra, por efeito da origem do espírito e da matéria, Deus. As forças do período terreno trazem à tona o histórico das experiências humanas em milênios de investimentos, definindo o revolver das camadas vibracionais acumuladas desde eras remotas e obrigando, sem que a maioria dos encarnados possa entender ou explicar, cada individualidade a se rever e ser tentada segundo suas próprias concupiscências, ou seja, segundo suas tendências e aquisições ainda sombrias e viciosas, adquiridas nas muitas reencarnações palmilhadas do tempo. Pessoas se revisam e suas instituições igualmente. O que existe hoje não é modelo para o que há de vir. De tudo o que erigimos, mesmo em termos religiosos, será revisado por força do progresso e servirá apenas de degrau inferior para que outro, mais formoso e mais digno do Criador, de seu Cristo, possa ser base de apoio aos mais evolvidos e mais bem preparados, que chegarão e assumirão o comando das transformações morais do ordem. Salientamos aqui, com nossas observações, a natureza insossa e incoerente do que se faz no mundo em termos políticos e religiosos. Enquanto os sistemas são colocados acima das necessidades e sentimentos das pessoas, a loucura, as fobias e os crimes graçam por efeito da materialização das revelações divinas. O amor, que nada tem a ver com o interesse pessoal ou egoístico, é a genuína religiosidade. E não por acaso o Espiritismo fez da caridade a sua bandeira, porque a salvação do mundo há de se dar pela aplicação real do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Carlos Jordão da Silva.